Olá, bom dia meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Eu sou Elizabeth Guilhermino. Estou aqui com vocês mais um dia, né? Hoje eu vim dar continuidade, né, ao estudo do livro de Romanos, né? Quanto à escrita do apóstolo Paulo. Então, hoje eu vou falar sobre o capítulo de número 8. Gostaria que você prestasse bem atenção quanto a isso, né? Tenha atenção, foque aqui no que eu vou falar, tá bom? Que é de grande importância para todos nós. E seja você muito bem-vindo, você novo que está chegando, você nova que está chegando, seja muito bem-vinda a essa sala, ao nosso canal aqui. Esse canal é para trazer paz para o seu coração, trazer um conforto, trazer um pouco de alegria, né? Porque o Senhor Jesus, Ele nada mais é do que paz, né? Ele traz pra gente uma paz interior, Ele traz o conforto, Ele traz um consolo, né? Para qualquer tipo de tribulação que nós estejamos passando. Então, é a palavra dele que nos traz esperança. E a palavra dele está aqui nesse livro sagrado que é a nossa Bíblia, tá? Você que tem a sua, se você puder, pegue a sua Bíblia e abra aí no capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos, nós vamos dar continuidade quanto à epístola de Paulo, quanto tudo aquilo que ele foi escrevendo e deixou como legado, né, para todos nós, para a gente, que isso vai passando de geração a geração. A palavra de Deus, ela é imutável, né? Nada muda aquilo que foi escrito, aquilo do real que aconteceu na vida do Pai, tá certo? E nós temos por obrigação, como filhos do Pai, entender quanto a história dele, ter conhecimento da palavra e procurar praticar a palavra de forma mais, como é que eu vou dizer? De uma forma bem suave, mas procurar fazer exatamente, né, o que é correto, né? Sempre procurando fazer o que é correto para que nós possamos agradar aquele que está lá no alto, né? A esse Pai tão maravilhoso que muito faz pela gente. Tudo que nós fazemos, temos que fazer para agradar ao Pai, por amor ao Pai. Não fazer de qualquer maneira. De qualquer maneira, o Senhor não se agrada. Pai nenhum se agrada quando um filho, né? Imagina você como pai ou como mãe, um filho te desagrada. Você não fica triste, não fica chateado? Você pensa, poxa, tanto amor eu dou ao meu filho, tanta coisa eu faço para ele e meu filho não reconhece. Então devemos reconhecer, né, esse Pai tão maravilhoso, que tanto nos ama, que tudo faz pela gente, não é mesmo? Então você novo que está chegando, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Toda vez que eu chegar aqui trazendo uma mensagem carinhosa para vocês, uma mensagem amiga, o canal vai passar para vocês que eu já estou chegando, Minha irmã está sentando ali, não reparem, ela saiu do banho agora, está sentando ali um pouquinho e ela vai ouvir aqui o que eu tenho para falar também quanto à palavra do Pai, né? Então, vocês novos que estão aí, chegando, se inscreva no canal, aperte aí na palavrinha inscrever. Escreve aí na palavrinha inscrever, no sininho e na palavrinha todas, tá certo? Cássia, arruma sua roupinha no corpo, por favor. Puxa a blusinha para baixo e se ajeita, senta direito no sofá. Senta direitinho aí, Cássia. Você ouviu? Ajeita sua roupa no corpo. Não, você não sentou direito, não. Senta direitinho, bota a almofadinha nas costas, puxa a blusinha para baixo. Gente, não repare, eu tenho que ficar dando instrução, tá bom? Então vamos lá aqui ao nosso estudo. Prestem atenção aqui que eu venho trazer para vocês quanto à palavra do apóstolo Paulo.
A palavra do apóstolo Paulo é de grande importância. Tudo quanto tem na palavra de Deus, aqui na escrita, né, na Sagrada Escritura, é de grande importância para todos nós. O conhecimento da palavra nos leva à prática. E a prática faz com que, quando nós ouvimos, né, e praticamos, nossa fé vai crescendo, né? A gente vai crescendo em fé. Tá preparado para ouvir? Capítulo de número 8, preste atenção. Vou dar início aqui, tá bom? Diz assim, ó. Capítulo de número 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí vamos pular aqui lá para o versículo de número 6, que diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo de número 11. E se o Espírito daquele dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Mais um pouquinho adiante, versículo de número 15. Porque não recebeste o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Versículo de número 19. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Versículo de número 24. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém se vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Versículo de número 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo de número 34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Versículo de número 38 e 39, para a gente encerrar, diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos entender agora o que Paulo quis passar para a gente. Paulo, ele era muito dedicado e ele prestava muita atenção quanto aos acontecimentos. Então, nesse capítulo, o apóstolo Paulo, ele estava concluindo, falando tudo quanto à lei de Deus e quanto os pecados. Ele estava sendo bem claro, se você ler assim seguidamente, você vai ver o quanto Paulo estava querendo explicar quanto à lei de Deus, né? E quanto os erros, quanto os pecados cometidos. Então, ele está deixando de forma bem clara que aqueles que obedecem a Deus têm vantagens, porque ganham benefícios. Os benefícios que nós ganhamos, nós só ganhamos quando nós nos conectamos com Deus, quando estamos ligados em Deus, né?
ligados em Deus de forma sincera, verdadeira, né? Quando a gente já amanhece orando, agradecendo a Deus pela noite linda, dormida, né? Aquela noite do sono justo, quando nós agradecemos a Deus por coisas que ainda estão por vir, que só Ele sabe, né? Nós não sabemos, nós até buscamos algo, mas nós não sabemos o que está por vir. Então precisamos orar, estar debaixo da graça de Deus, né? Para que Ele venha trazer bênçãos sem medidas sobre nossas vidas. E a vantagem de a gente obedecer, de estar na presença do Pai, é que Ele traz as bênçãos, né? Ele traz benefícios, né? Que nós ganhamos quando estamos conectados com Ele. Quando estamos conectados com o Pai, Ele traz então benefícios para a gente devido ao amor tão grande que Ele tem por nós. Por isso, o apóstolo é bem claro quando ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Está escrito, né? Está escrito, não sou eu que estou falando. Então, aqui, neste capítulo de número 8, né? No capítulo de número 8, Paulo, ele quer falar sobre bênçãos. E ele fala também sobre o renascimento, aquele que renasce no Espírito, aquele que às vezes tem pessoas que estão enfraquecidas no Espírito, né? Precisam fortalecer a sua alma, o seu Espírito está precisando ouvir mais de Deus, está precisando estar mais conectado com Deus. Então, quando Paulo escreve aqui, ele está falando sobre esse renascimento do Espírito, né, ao se submeter, né, ao se submeter à obediência ao Pai Celestial, ao nosso Deus, né, quando nós se submetemos a estar sempre na presença de Deus. Então, aí Deus, então, Ele concede para a gente as bênçãos, Ele faz para a gente com que as coisas aconteçam, porque nós obedecemos à vontade do Pai. Então, entenda que Paulo, ele está aqui neste capítulo, ele estava se dirigindo aos romanos, ele estava ensinando para os romanos, né, para aqueles homens da época, né, soldados e toda a família daquela época, ele estava ensinando quanto às bênçãos, né? As bênçãos e o que poderia acontecer àqueles que não obedecessem, seriam rejeitados, né? Porque ele falou mais sobre as bênçãos e sobre rejeitados, eles seriam rejeitados, não, porque Deus nunca rejeita ninguém. Ele estava falando o seguinte, que receberiam bênçãos, mas que eles, para isso, precisariam estar na presença do Pai, precisariam estar conectados, estar em comunhão com o Pai, né? Se não rejeitar o Pai, porque aquele que rejeita o Pai, como que vai receber as bênçãos do Pai, né? Imagina você aqui nessa terra, nós, né, temos o nosso papai e nossa mamãe, fisicamente que eu estou falando, nosso papai e nossa mamãe, e aí você desagrada o seu pai fica triste, não é mesmo? O pai fica triste, quer botar de castigo, quer dar ensinamento ao filho. Assim é o nosso Pai Celestial. Ele quer a sua presença com ele, ele quer saber que você quer estar com ele, que você o ama e que você é uma pessoa obediente quanto aos ensinamentos dele, porque o que ele faz é nos ensinar. O Senhor nosso Deus, Ele só quer nos disciplinar, Ele só quer nos levar por caminhos bons, como diz lá no Salmo de número 23, né? Caminhar por pastos verdejantes, ou seja, caminhar cheio de esperança, né? De que eu estou contigo, que você não está só. Isso no meu entendimento, né? Que Deus está, o que está escrito no Salmo, né? É porque eu estou contigo, eu não vou te deixar só, não temas, não te envergonhes, né? Então, tudo isso vem falando quanto aqui os ensinamentos que Paulo quis dar. Você entende? Então, nada pode nos separar do amor do Pai. Não podemos permitir que qualquer coisa, seja o que for, venha nos separar de Deus.
porque Ele está sempre pronto, Ele está sempre do nosso lado para nos ajudar, né? Ele tem poder de nos ajudar em qualquer situação, seja ela qual for a situação que a gente esteja passando, né? Seja qual for. Por isso está escrito aqui, está escrito, olha, aqui cadê? Deixa eu achar aqui para vocês. No versículo de número 38 e 39, está escrito que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais no presente, né? Nem no presente, nem no futuro, nem no mundo acima, né? De nós, né? Que é no céu, e nem no mundo aqui embaixo na terra. Só que não é dessa forma, eu vou ler para você entender. Aqui está dizendo assim, ó, no versículo de número 38, diz assim: porque estou certo, olha o que Paulo escreveu, o apóstolo Paulo, ele estava certo, porque estou certo de que nem o amor, nem a morte, olha só, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, entenda que pode vir o que vier, né? Venha o que vier nas nossas vidas, Deus está sempre pronto a nos ajudar. Qualquer que seja a tribulação, a dificuldade, né, o problema que você esteja passando, o Senhor nosso Deus, Ele está sempre se manifestando, esperando, né, que você recorra a Ele para que Ele possa derramar sobre você o poder dEle, o poder da graça. Mas para isso é necessário que você se deixe, né, que você permita que venha essa transformação de Deus no seu ser, porque o poder de Deus é um poder transformador, é um poder consolador, é um poder que vem para nos ajudar. Ele está sempre pronto a nos ajudar devido ao seu amor, o seu amor incomparável. O amor de Deus é incomparável, né? Ninguém tem amor maior que Ele, você entende? Nem mamãe, nem vovô, nem vovó, ninguém. O amor maior está no Pai, você entende? Para qualquer tipo de sofrimento que você esteja passando, não importa o que você esteja passando, Deus, Ele está sempre pronto para estar conosco. Por isso fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Entenda que nessa escrita, né, nessa epístola de Paulo, ele estava se referindo para todos os cristãos. Ele estava falando para todos os cristãos, né? Todas as pessoas têm mente ao Senhor, né? Não só aqueles que já trabalham na obra, né? Como os evangelistas, como os obreiros, né? Como os pastores, missionários e missionárias, não só a eles, mas ele estava falando também para os frequentadores da casa de Deus, os membros da casa de Deus, aqueles que gostam, aqueles que têm prazer de estar na presença do Pai, porque o amor dele é incondicional para aqueles que estão, né, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, aqui Paulo foi bem enfático, né, em falar quanto ao amor de Deus. Ele fala sobre o que ele estava vendo, o que ele estava sentindo, porque na realidade Paulo estava triste, né, por causa de muitas, ele estava vendo lá a incredulidade do povo, aquele povo romano na época, né. Então ele começou a escrever, né, e falando, e ele então se propôs a ensinar aquele povo quanto ao amor de Deus. Ele se propôs a ensinar, a falar
quanto a aqueles que rejeitam ao Pai, aqueles que não querem obedecer e aqueles que obedecem, aqueles que têm prazer, aqueles que são sinceros, que têm prazer em estar em Cristo Jesus, que está na presença do Pai, né? Buscando. Como nós fazemos isso? A vida é tão corrida, né? Temos uma coisa aqui, outra ali para resolver. É casa para cuidar, é filho, é marido, é coisas de rua que tem que fazer. Somos pessoas bem flexíveis e temos condições de separar tempo para Deus. Assim como nós separamos tempo para um divertimento qualquer, nós também temos que separar tempo para Deus, né? Temos que separar um tempo de estar na presença, não só de estar na presença do Pai, quando vamos na nossa igreja, na igreja que você frequenta. Não só é isso, né? Você pode separar tempo para o Pai na sua casa, né? No seu cantinho, seja onde for, no banheiro, na cozinha, na sala, no quintal, onde você estiver. Até no seu trabalho, né? A hora que você estiver trabalhando, eleve os seus pensamentos para Deus, né? Muitas das vezes nós nos deixamos levar pelo meio que nós estamos, né? O meio que a gente está frequentando, né? Onde nós estamos inseridos. É preciso, dentro dessa movimentação que nós temos, né, dessa movimentação cotidiana nossa, é preciso a gente parar, né, um pouco e refletir quanto estarmos na presença do Pai, quanto estarmos em buscar esse Pai tão maravilhoso, devido a tantas obras feitas que Ele faz por nós, né? Quantas coisas Deus faz por nós. Ele nos dá livramento que às vezes nós nem enxergamos. Quando vamos ver, passamos por um livramento. Ele nos dá segurança, Ele traz consolo para a nossa alma, para o nosso coração, né? Ele abre os nossos olhos para o que nós devemos fazer ou não, né? Nos dando entendimento, sabedoria, nos dando visão quanto a tudo que passamos ou que está acontecendo na nossa vida. Então, o nosso Deus, Ele só quer a nossa obediência. O que Ele deseja é que nós possamos amá-lo assim como Ele nos ama, né? Só que o amor dele é incondicional. O nosso é um amor mais fraco. Amamos sim, queremos estar na presença do Pai, aqueles que são, né, realmente tementes ao Pai. Então, aqueles que são tementes ao Pai são pessoas que vivem, né, uma vida mais tranquila, né? A gente olha para a pessoa, vê que aquela pessoa é uma pessoa de paz, vê que aquela pessoa é uma pessoa que você pode confiar, né? Tem cristãos que se dizem até missionárias, é verdade, até missionária, eu mesmo conheço. Tem missionárias que elas são, só o título de missionária, você entende? Mas não tem aquele amor verdadeiro. Por quê? Porque a pessoa que é missionária, ela não mente e ela não engana o próximo, ou faz de conta, né? Tem muitas que fazem de conta. Eu conheço uma pessoa mesmo que faz de conta, né? Mas quem sou eu para julgar, não é mesmo? Quem julga é aquele que está lá no alto, é Deus, que Ele está vendo. Ele está vendo. Você entende? Então tem pessoas que fazem coisas que é inacreditáveis. Você olha assim, você está vendo que não é nada daquilo. Você enxerga, quando você está em Cristo Jesus, Deus te dá uma visão tão ampla que você enxerga, você só de olhar para aquela pessoa, você sabe se aquela pessoa é uma pessoa que você pode confiar, né? Ora ela está falando uma verdade, ora ela já está falando uma coisa que é inverdade. Você entende? Então é necessário estar em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é falar o que é justo, o que é verdadeiro, né? É ser verdadeiro com Deus, né? Manter-se com o Espírito de Deus. É pedir a Deus, Senhor, me dê dos seus pensamentos, me ajude a ser uma pessoa mais justa, me ajude a ser uma pessoa
melhor que sou, né? Nós devemos pedir isso a Deus, porque nós somos fracos, né? Nós somos fracos e pecadores, né? Nós pecamos de tudo que é jeito. Nós muitas das vezes achamos que não, eu não erro, eu não sou pecadora, eu não erro. Mas vai buscar, se você for buscar, né, profundamente, esmiuçar mesmo, você vai ver que essa pessoa, poxa, você pecou mesmo, você errou, né? Mas nós não podemos julgar ninguém. Nós não podemos julgar. Quem julga é o Pai, porque Ele conhece. Ele sabe os seus pensamentos. Ele sabe o que você carrega no seu interior, né? Então, quando você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para você, porque você está procurando acertar. Você está procurando fazer o que é correto. Você entende? Então, o amor de Deus, ele é aquele amor incondicional, né? Então, o amor de Deus é para aqueles que estão em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor, né? Aqui diz, fala quanto a isso, porque estou certo, quando Paulo falou no versículo 38, Paulo diz, porque estou certo de que nem o amor, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus quando nós estamos em Cristo Jesus. Você entende? Então, em Cristo Jesus, quando ele estava falando desse amor, ele estava falando em verdade. Pessoas que procuram ser justas, né? Pessoas que tá na sua frente é uma coisa, tá sorrindo para você, mas no seu coração tá impondo maldade, né? Contra você. Você entende o que eu falo? Então é necessário ter esse amor. Eu quero ler a explicação que está aqui para vocês na Bíblia, que fala quanto Cristo intercede por nós, né? Diz assim, ó, essa função desempenhada pelo Espírito Santo é indispensável que possamos manter a nossa salvação, para que possamos manter nossa salvação. Embora tenhamos sido regenerados e adotados por Deus como seus filhos, continuamos sujeitos às fraquezas inerentes ao ser humano. Pois ainda que vivamos em um corpo corruptível, quando deixamos que o Espírito Santo execute o seu trabalho, somos fortalecidos com o seu poder na nossa comunhão. Então, é necessário termos comunhão em Cristo, a nossa comunhão com Deus. Aí diz mais assim, que a intercessão do Espírito de Deus em nosso favor é tão intensa, que palavras ou compreensão humana não são capazes de explicar. Todos nós temos fraquezas, como maus pensamentos, como medos, dúvidas, ansiedades, preocupações e até mesmo raiva. Então, diante disso, é preciso humildade para reconhecer esses conflitos interiores que carregamos, a fim de superá-los, por exemplo, com o Espírito Santo, que foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo para nos ajudar. Você entende o que eu estava falando? Quanto o Senhor é bom, quanto Ele nos ajuda, né? Então, Ele é o nosso guia, é o nosso consolador. É Ele que tem como princípio a função de nos conduzir à vontade de Deus e nos preservar na sua presença. Então, devemos nos preservar na presença do Pai. Você entende o que eu falo? Devemos nos preservar com Deus. E o desejo dele, e o seu desejo é nos guardar, né? Ele tem o desejo de nos guardar para o grande dia em que o nosso corpo mortal será transformado em um corpo de glória, né? Ou seja, iremos partir deste mundo, assim como é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pensem nisso, lembrem-se sempre disso, busquem estar na presença do Pai, tenham rotina espiritual quanto às orações, manhã, tarde, noite e, se possível, constantemente, tudo que você estiver fazendo, procure estar com um pensamento elevado ao Pai, tá certo? Então, bom dia para você, que Deus abençoe grandemente. Eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade e eu gostaria muito que vocês prestassem atenção e levassem essa palavra amiga para mais alguém, tá bom? Compartilhe essa palavra, leve para uma pessoa amiga e convide a pessoa para estar conosco aqui nesse canal tão abençoado que é a nossa sala aqui, onde nós aqui fazemos o estudo, né? Quanto o estudo bíblico, o estudo da palavra de Deus, tá? Eu não sei tudo, tô aqui também aprendendo juntinho com vocês, mas se todos nós nos unirmos em uma só sintonia, nós chegaremos a um objetivo comum do conhecimento da palavra de Deus e cada vez mais nós vamos crescendo em fé, tá certo? Procure ouvir a palavra dos pastores, né? Procure ler a Bíblia, para que você entenda o que o pastor, o que um profeta está querendo passar, né? O que Deus vem através, que ele usa os profetas, né? De uma forma tão esplêndida, né? Para transmitir a palavra dele para os demais, para outras pessoas, para que todos venham aprender a se disciplinar, né? A autodisciplina depende de você também, depende de você. Não adianta eu falar, eu falar no modo de dizer, né? Falar da palavra do Senhor Jesus e a palavra entrar por aqui e sair por aqui, porque você não quer saber. Mas quando você se autodisciplina, você pode obter muitos resultados, porque o Senhor Jesus te abençoa. Quem te abençoa é Deus, não são os pastores, não são, nós só usamos de palavras, né? Ditas pelos pastores, né? Eles usam as palavras, eu te abençoo, mas ali a voz, ele está usando, Deus está usando ele para dizer, eu te abençoo, porque a palavra abençoar, ela é uma palavra muito forte. Abençoar, né, uma pessoa é uma confirmação de certeza de que Deus está presente e de que Deus pode te ajudar. Só Ele pode abençoar. Então, quando um pastor, uma missionária, um profeta, que ele estende a sua mão, ele intercede por ti, não é ele em si, mas o Espírito de Deus sobre ele te abençoando, tá certo? Eu creio que você possa ter entendido, espero que você tenha entendido e que você volte a estar aqui comigo. Dá um like aí, ó, aperte nessa mãozinha e convida uma pessoa para estar conosco. Que Deus te abençoe grandemente, tenha um dia abençoado. Pai querido e amado Deus, nessa manhã tão maravilhosa, nesse dia tão ensolarado, quero te agradecer, meu Pai, por esse sol maravilhoso que está neste dia. Te agradecer, Senhor, por um dia que eu creio que será só de bênção. Obrigado pela minha saúde, obrigado pela saúde daqueles que estão me ouvindo. Obrigado, Senhor, pelo muito que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos a Ti agradecer e dizer o quanto nós precisamos de Ti, porque sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. Ó Pai querido, só o Senhor tem o poder de nos ensinar cada vez mais a compreender quão grande e maravilhoso é a sua presença nas nossas vidas. Precisamos do Senhor em todo o tempo. Dai-nos paz, um dia muito abençoado, cheio da sua graça, e que nós possamos nos manter em comunhão com o Senhor, que nada venha nos separar desse amor tão maravilhoso que o Senhor tem pela gente. Mais uma vez te agradecemos, que a gratidão é imensa. Não temos palavra para agradecer quão grande e maravilhoso tem sido o Senhor nas nossas vidas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia dai-nos hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra, a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas, não é mesmo?
por esse ar que respiramos, por esse dia tão abençoado, glorificado e magnificado, que é o nome, devemos glorificar e engrandecer ao nome do nosso Deus, tá bom? Deus abençoe grandemente e até logo mais, se Deus quiser. Tchau!